Olá, eu sou Juliana Pereira e vai começar mais um Reunião de Pais. Roda a vinheta. Muito bom hoje. A gente vai falar de um tema muito importante para a família, que para mim que é o esporte como ferramenta de educação, saúde, formação de caráter e qualidade de vida. Comigo para essa conversa, eu estou com a Ana Carolina Della Libera, que é a esposa do Ricardo, a mãe da Luísa e do Arthur e a gestora do Viva Mais Tênis aqui de Mogi das Cruzes. Bem-vinda ao Reunião de Pais, Carol. Que honra ter você aqui. Obrigada, Ju. Para mim, que é um prazer enorme. Eu que sou fã do podcast há muito tempo e tá aqui podendo falar um pouco, né, também da minha missão, que é o meu trabalho, mas eu enxergo como minha missão também. É um prazer e vai ser lindo, eu tenho certeza. É, muito legal. Uma curiosidade, né, que a Carol também me acompanha e eu acabei falando com a Carol de uma forma que não tinha nada a ver com o podcast, tinha a ver com as aulas de tênis para minha filha. Ela falou, foi tão legal para mim, assim, agora abrindo um parênteses, porque a gente faz esse projeto e, assim, a gente não vê muito, assim, um resultado na outra ponta, Sim. né? E quando a gente tem alguém que fala assim, nossa, eu te acompanho, eu te sigo, eu acho muito legal o conteúdo que você posta, é tão gostoso, é uma forma de reconhecimento e ajuda, é combustível para que a gente continue, né? Siga adiante. Com certeza. Quando eu vi o seu WhatsApp lá, eu falei pro meu marido, falei, Nita, olha só, eu sigo ela. Parece uma famosa falando comigo. Então, e nada a ver, né? Porque não é, né? É que nem eu, de repente, com as pessoas que eu admiro também, quando a gente vê alguém que a gente admira, mas é muito legal. Então, é uma grande honra ter você aqui. Obrigada. E, assim, a gente vai falar muito de esporte nessa conversa, claro, mas antes da gente entrar aí na quadra de tênis, eu queria que você contasse um pouquinho da sua infância, né? Você é mineira. Isso. Acho que como um bom mineiro, que, assim, a gente pensa em mineiro e a gente só pensa coisa boa, né? Pelo menos eu. Sim. É aquela coisa, é o cafezinho passado, é o queijinho, é o aconchego, é a família reunida, Isso. É um dedinho de prosa. Então eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como é que foi a sua infância lá em Minas, né? Sim. E quais foram os caminhos que te trouxeram aqui para São Paulo? Então vamos lá, eu sou mineira de Uberaba, do Triângulo Mineiro. Uhum. Eu sou a quinta filha, na verdade. Caramba! A caçulinha, Rapa do Tacho. A minha irmã mais velha tem 19 anos de diferença. Inclusive, ela é minha madrinha e madrinha do meu caçula. Uhum. Eu cresci numa família muito católica. Meus pais são de dentro da igreja, de ECC, curso de noivos. E eu cresci nesse ambiente muito saudável. Uhum. E que hoje eu consigo, né, já transmitir para minha família. Então, o mineiro é isso mesmo, né? Eu sempre tenho o meu queijinho em casa. Uma das coisas que eu não vivo sem, sempre quando eu vou para Minas, eu compro o meu café, o meu doce de leite, o meu queijo e trago. E que é diferente. É uma maravilha, né? Muito gostoso. Eu sempre fui uma criança muito tranquila, né? Apesar de hoje trabalhar com o esporte, eu pouco pratiquei esporte, né, quando eu era criança. Olha, que curioso. Uhum. E eu acho que esse foi um dos pontos que uniu, né, eu e meu marido. Claro que Deus colocou no mesmo caminho ali, mas isso foi algo que eu acho que sempre ficou comigo, adormecido. Uhum. E hoje eu levo, né, como um propósito de vida, que é a escola de tênis. Eu fiz faculdade de administração de empresas em São Paulo, no Mackenzie. Tá, então você veio para São Paulo para fazer a faculdade? Para fazer faculdade. Meu irmão caçula, né, o acima de mim, ele morava em São Paulo. Aí ele, Carol, aqui é muito legal, vem pra cá. É bom ter irmão mais velho também por conta disso. Eles já vão meio que pavimentando o caminho pra gente, Exatamente. né? E aí ele... Porque eu lá em Minas, né, uma cidade pequena, eu fui criada de uma maneira mais... de cidade pequena. Mais provinciana mesmo. Provinciana. Então, e que é tão bom, né? Com certeza. E que a gente vai se dando conta depois
conforme a nossa vida vai rolando, como é bom, É né? a tranquilidade. Me ocorreu aqui porque, assim, o meu pai, ele foi bancário do Banco do Brasil por muitos anos. Uhum. E ele trabalhou... Ele se trabalhou muitos anos e se aposentou com 45 anos. Quando eu Tá. tinha... Ele me teve com 40 e ele se aposentou com 45. Porque ele não pôde aproveitar tantos outros filhos e ele quis aproveitar a caçulinha. Tá. Ele fala... Ele se aposentou cedo, né? Cedo. Uhum. Mas ele... já, eu acho que, se não me engano, ele entrou no banco começou muito aos cedo, 20, né? Uhum. Enfim, assim, e ele teve essa questão de, o banco fez proposta de ir para Belo Horizonte. Aí ele, não, eu quero ter a minha família com qualidade de vida, eu não vou para a cidade grande, eu vou ficar no interior, e ficou e conseguiu ser super bem-sucedido no trabalho. Uhum. Mas acho que o mais importante, bem-sucedido na família, com né? certeza. E, enfim, fiz Mackenzie, aí em uma das vindas a São Paulo, depois de formada, conheci o meu marido, aleatórios. Ele, então, não fez a faculdade com você, nada disso? O Unita, ele é mogiano, né? Uhum. Ele... estava trabalhando em São Paulo quando a gente se conheceu. Ele estava no Pinheiros como técnico do competitivo. Uhum. Porque ele já envolvido com tênis, com esporte. Isso. Ele, na verdade, contando já um pouquinho da infância dele, o Nita joga tênis desde os 13 anos de idade, se apaixonou pelo esporte desde a primeira vez que pegou na raquete. Uhum. E, assim, ele foi pegando gosto pela competição também, e ele até chegou a competir profissionalmente. Tinha o Circuito Mogi, ele conta, que era muito famoso aqui. E, enfim, até então, né, o oposto de mim, ele sempre respirou o esporte. Tá. Ele conta que era de manhã, à tarde e à noite. Quando não era na quadra, era na academia se preparando. Mas, enfim, a gente se conheceu. Quando a gente se conheceu, ele técnico de tênis. Eu sou técnico de tênis. Nossa, o que é isso, né? Tênis? Aí, uma brincadeira que a gente faz, né? Mas, enfim, e a gente começou a namorar, ele começou a me dar umas aulinhas de tênis, comecei a pegar gosto, né, pelo esporte. Uhum. E... ele continuou, ele mudou de emprego, continuou como técnico e foi para outro clube, o Hebraica. 2 grandes clubes, né, em São Paulo, o Pinheiros e o Hebraica. Exato, Uhum. E como competitivo. Ele viajava Sul-América, ele foi cobrir, na verdade, representar a Maccabidas, que é a segunda maior Olimpíada que existe, que é em Israel. Ele foi junto com a equipe da Hebraica de tênis. Nossa, que legal. Uma experiência fantástica, maravilhosa. Ele foi a Jerusalém e super se emocionou com tudo, né? Enfim, aí casamos. E em São Paulo? Isso. Aí Tudo em São Paulo, por enquanto. Exato. Uhum. E aí estávamos em São Paulo... casamos, vamos escolher o lugar da lua de mel. Uhum. Aí isso é até engraçado, né? Aí eu resolvi pedir demissão, trabalhava numa multinacional na época. Vamos fazer um intercâmbio. E aí a gente foi escolher o lugar, e aí um dos tópicos era que tivesse tênis no país. Tá. Que fosse bacana, né? Um intercâmbio esportivo, também. Talvez. Uhum. E aí, Austrália. Falei, lá não é diferente. Austrália Open, é a primeira coisa que eu penso. Exato. Quando fala em tênis e Austrália, né? E aí, um clima gostoso. Aqui a gente tava, Canadá, Irlanda, Estados Unidos. Eu falei, todo mundo vai para os Estados Unidos, vamos para um lugar diferente. Então vamos para a Austrália. Tá. E aí, fomos para lá. A gente ficou... Então, vocês foram para lá num contexto de intercâmbio mesmo? Isso, a gente comprou o curso de inglês, tudo pago, bonitinho.
Só que teve um fato bem interessante, quando a gente estava lá, a gente, na primeira semana, assistiu a semifinal, né, do Australia Open, Federer e Nadal, ele realizou o sonho dele, Sim, foi ver os ídolos ali jogando. super bacana. E a gente, num outro final de semana, foi em uma academia, onde a gente morava, no bairro que a gente morava, e a gente conheceu alguns jogadores que estavam lá, e um deles falou assim, você não é só um jogador de tênis, você joga super bem. Uhum. Aí ele, não, eu sou professor também. Ele, nossa, meu filho compete pelo Tênis Austrália, que é o complexo da Rod Laver, Uhum. e que é muito forte. Aí ele, não, peraí, o coordenador de lá é chileno, ele vai adorar te conhecer, ele é muito gente boa. Enfim, em 15 dias que a gente estava lá na Austrália, ele já tinha emprego no Mas Tênis vocês iam Austrália. ficar quanto tempo nesse intercâmbio? Então, Vocês foram planejando ficar quanto tempo? o curso estava pago já por 7 meses, né? Tá, Mas, de qualquer forma, a gente ia precisar ter um emprego lá, né? claro. Aí ele, Uniu o amou, útil né? ao agradável, né? Foi fantástico. Uhum. E lá foi o primeiro lugar, praticamente o primeiro lugar em que ele teve contato com planos de aula, né? Assim, a estrutura mais organizada de aulas para criança. E aonde ele entrou lá no Tênis Austrália foi no Hot Shots, que é o programa para infanto-juvenil do Tênis Austrália. E ele ficou encantado. E todo o tempo... Com a metodologia, a maneira que eles trabalhavam ali. Exato, porque um pouco, né, já falando da Viva Mais Tênis, que é como a gente trabalha hoje, as turmas divididas por idade, por nível, o espaço adaptado, as cores das bolas também diferentes. E a gente achou super bacana, todo o período que a gente ficou lá, ele trabalhou no Tênis Austrália, teve um desejo até por parte dele de ficar lá, ele falou assim, não, vamos ficar, e eu mineira, justamente, família, meus pais. Eu mineira é ótimo. E minha mãe, gente, meu pai. Não, falei assim, imagina, não, isso é quase 12 horas de voo, eu falei assim, jamais, que isso? É muito longe. É muito longe. É para mais de metro de longe. Nossa, que louco, é um oceano. Literalmente, né? Mas assim, foi uma experiência incrível, e aí a gente voltou para o Brasil, moramos um tempo em Uberaba, ele trabalhando com tênis em condomínio, e eu dei aula de inglês lá. Ah, legal. Só que a gente, acostumado um pouco com a movimentação de São Paulo também. Assim, Uberaba, na época, não tinha tanto essa questão do esporte, do tênis principalmente. E aí ele recebeu uma ligação do Hebraica e voltou para o Hebraica e voltamos para São Paulo. Tá. A gente, na época, entrou em contato com o Diogo Stoll, que trabalhou com o Nita no Pinheiros, né? O Diogo era responsável pela escolinha do Pinheiros, e apresentou um projeto, chama Tênis Mais. E aí, nossa, aí eu me encantei, né? Aí a gente já estava com quase 1 ano de casados, e aí eu falei, Nita... Falei, não, vamos sair da loucura de São Paulo, vamos abrir uma escolinha de tênis em Mogi. Mogi é uma cidade que respira tênis, né? É muito diferente da minha cidade. Sim, tem a identidade dele ali também, né? Na cidade, enfim, a história tá já traçada ali, né? Exato, e aí eu falei, a gente tem que aproveitar isso, né? O meu lado empreendedor, né, da administração falou mais alto também. Sim. E o programa da Tênis Mais, ele trabalha com a metodologia francesa, né? A gente mudou de nome, tiveram várias questões, hoje não existe mais a Tênis Mais, por isso que aí a gente assumiu há 3 anos a identidade de Viva Mais Tênis. Tá. Mas eu fiquei encantada porque era tudo
e mais um pouco, na verdade, que a gente tinha visto na Austrália. Uhum. E eu sempre ouvi muito Nita falar da questão de que, às vezes, no competitivo dos grandes clubes, faltava essa base Uhum. boa, né? Assim, bem estruturada, do juvenil ali, que às vezes tinha certos vícios. Falando, nossa, se às vezes tivesse tido... Essa oportunidade, né, de trabalhar desde cedo, né? Porque as crianças começam ali com muito pequenas, né? 3, Isso. 4 anos de idade, por aí, né? A gente tem a nossa iniciação com 4 anos, que é com uma bola grande, branca, de um material especial, é uma bola que vem da França. Uhum. A gente reduz o espaço, sem rede, então é um bate-rebate da bola. É desde a primeira aulinha com raquete na mão. Uhum. Tem, claro, toda a linguagem lúdica, né, para entrar no contexto infantil, mas a ideia é que a criança já vai desenvolvendo pelo menos as noções do esporte, da lateralidade, da base, de conseguir abrir para bater tanto a direita quanto a esquerda, de voltar para o meio. A gente tem uma marcação muito... a gente usa muito, né, material para estimular o visual e facilitar a compreensão da criança. Então, ela bate, ela sabe que ela tem que voltar para o meio, tem que mandar o ratão para casa do outro, respeitar o dentro e fora. Então, isso ajuda muito. Criança pequena é tudo muito físico, né? A questão da motricidade, que às vezes a gente perde, e lá na frente a gente vê no período de alfabetização o quanto que isso que você está me falando, né, de noção de lateralidade, né, de espaço, do físico, como isso depois ajuda, né, nessa psicomotricidade mais fina, né, motora da criança. Sim, porque a questão, a criança, ela tem que pegar da maneira correta também, né? Sim. Na raquete. A raquete é uma extensão, né, do braço. Uhum. Então, isso tudo também é uma adaptação cognitiva da criança, né? De você calcular rapidamente que você tem que... do seu braço mais o da raquete, né? Que você tem que parar na hora certa para conseguir bater. Sim. E esse é o primeiro estágio, né, de 4 anos. E a gente trabalha com, na verdade, 5 bolas diferentes. E o intuito dessas 5 bolas, na verdade, é facilitar, tirar a dificuldade da criança. Então, por exemplo, a segunda bola depois dessa grandona é uma vermelha bem fofinha. Uhum. Ela já é uma bola de feltro, mas ela quica mais baixo, quica mais lento, que para uma criança que está começando ali que vem da sequência da bola branca ou que vai começar ali com os seus 6 anos de idade, até uma de 8, 9 anos, ela tem a criança vai ter um tempo de resposta para ela, né, raciocinar mais tempo. Mais né? tempo. Porque a bola é mais lenta. Isso. E ela, para a altura da criança também, ela vem mais baixo. Tá. Comparando, assim, fazendo um paralelo com uma bola dura, né, de tênis, a bola amarela, a bola oficial, tradicional, ela é muito mais rápida e qualquer toquinho que você dá, ela já vai pro outro lado. Sim. É aonde, às vezes, que eu falo que o Nita comentava, das crianças não terem tido, às vezes, um material, né, mais preparado. Mais adaptado, né? É porque quando não se usa o material correto, cria-se vícios, né? Que é onde a criança, às vezes, pega a bola muito alto, ela não termina o movimento. E aí, na medida que vai ganhando a quadra, tem que entrar num jogo, aí ela se motiva, porque começa a perder. Então, a gente... É ótimo, aí ela se motiva porque ela começa a perder. Mas Como é importante, hein, Carol? Esse mundo aí que a gente tá vivendo não quer deixar a criançada perder, não. Quer dar medalha pra todo mundo. Olha, então, a gente trabalha muito isso também. Né? Imagino que sim. Lá, a gente não tem só as aulas. A gente faz parte da metodologia francesa, chama torneio multichances. Que desde o comecinho também, em todos os níveis. A gente faz, lá na Viva Mais Tênis, são 2 torneios por semestre que a gente faz.
Porque os nossos níveis, eles são por semestre. Então, final de semestre, faz uma avaliação. E dentro desse nível, então, a criança tem a oportunidade de participar de 2 torneios com crianças do mesmo nível dela. Uhum. Então, hoje nós estamos com 70 alunos. Então, a gente mistura, né, os alunos do mesmo nível para jogar contra Entre todos. Si. Uhum. Isso. E a gente incentiva isso desde o começo, desde os Sim. 4 aninhos. Então, ganhando ou perdendo, a criança, ela tá lá na quadra. Sim. Mas com o professor do lado, né, orientando, acalmando, Uhum. que é importante. A gente fala que é bom ter esse acolhimento num ambiente saudável, Sim. com a família assistindo, apoiando. Sim. E é um sucesso, assim, as crianças adoram, os pais também. É uma forma também dos pais verem, né, como é que as crianças estão se desenvolvendo, né? Exato, porque na correria ali, Do dia a dia, né? às vezes não consegue acompanhar. Sim. E a gente tem o juramento dos pais e dos alunos, é muito legal. Uhum. No juramento dos alunos, a gente enfatiza que eles estão lá para se divertir, é importante eles respeitarem os adversários, Sim. eles respeitarem os árbitros, eles serem felizes com o que eles estão fazendo e que eles gostam de fazer. Uhum. Né? Assim, é o levar a sério, mas com leveza. Sim, que é o fundamental. E que na verdade, um dos grandes frutos positivos da atividade esportiva, né? Quando trabalhada da maneira correta. Né? Isso. Sabe que, já adiantando um pouco, a gente já entrevistou aqui no podcast o mestre Maninho, o mestre Ítalo do Taekwondo, e eles falaram exatamente desse mesmo ponto, né? Se eu não me engano, o episódio 44, aí depois a produção vai colocar na tela para vocês o thumb e depois assistam quem não assistiu. Porque eles também têm juramento, essa coisa de fazer juramento à bandeira, Sim. estimular o patriotismo. Isso, da gente canta o hino nacional também. Como é importante. Sim, isso é uma coisa que não abro mão. E tem se perdido, né? Recentemente, se não me falha a memória, aqui no estado de São Paulo, o governador instituiu como obrigatório cantar o hino uma vez por semana nas escolas, né? Olha, que legal. Que é uma coisa que, por exemplo, não sei na sua geração, mas na minha geração, era, assim, toda semana, era toda quarta-feira. A gente cantava o hino, a gente memorizava o hino também por conta disso, né? Eu tinha uma carteirinha escolar que você entrava, a presença ali, né? Era logo quando você entrava na escola, ali, carimbava. Né? Uhum. E as últimas folhas da carteirinha era o hino nacional, o hino da bandeira. E na minha escola não tinha essa questão do cantar, mas o meu pai fazia questão. Pois é. Virava, mexia, ele pegava, vamos cantar. De novo a família aí fazendo o seu trabalho, né? Sem dúvida. E o que é legal também só complementando do juramento dos pais. Porque os pais também têm que fazer juramento? Tem que fazer juramento e eu falo sempre no final, assim, juro. Eu faço assim, ó. Todos têm que falar. E que é para eles terem a consciência, né, do papel deles como incentivadores na vida esportiva das crianças, que eles estão lá para acolhê-los, para aplaudi-los, que tem uma criança do outro lado da quadra, ou seja, tem uma criança com a sua família ali também, né? Não interfira nas partidas, também confie nos educadores, confie nos árbitros, que vai dar tudo certo. Lá a gente tem muito essa questão de estar sempre alinhado e sempre caminhando junto, escola, família, né, e os alunos. É o triângulo perfeito, né? Quando a gente consegue integrar de uma forma saudável, né? A família,
o aluno e a escola e todo mundo está na mesma, olhando para o mesmo objetivo, o mesmo lugar, é o ideal. É o ideal. Né? Porque o que a gente vê hoje, em algumas situações, em algumas realidades, é muito uma competição mesmo, até como adversário, né? A família se colocando como adversária, já chega para a escola com 4 pedras na mão, né? E aí a escola às vezes não sabe lidar com isso, devolve, né? Que nem um jogo de tênis mesmo, né? Devolve lá a bolinha pro outro lado. E o aluno fica ali no meio perdidaço. Sim. Né? Os pais brigando, que é coisa mais feia. Eu não sei se você já viu em vídeos de internet, pai e mãe em jogo de filhos. Isso geralmente acontece em jogo de futebol. Futebol de futsal, futebol de campo, alguma coisa que acontece, pai vai lá e xinga o juiz e briga com o pai do outro aluno, da outra criança que tá jogando, e aí o juiz tem que botar pai pra fora. Não, é horroroso isso. É uma tristeza, pra falar a verdade, porque desestimula, né, a criança que tá em quadra, ela não entende o porquê que aquilo tá acontecendo. Na verdade, o adulto, né, o pai que tá fazendo aquilo, às vezes tá cuidando da criança ferida, né, de criar uma, às vezes, expectativa exagerada em cima do filho, né, esquecer que às vezes quem tá ali é uma criança que tá em desenvolvimento, que o pai é um dos maiores exemplos para ele, né, de controle emocional, ele mostrar o lado saudável, né, do esporte. Porque o esporte, na verdade, o tênis, ele mexe com as emoções. Não adianta falar que não. Né? É meio solitário também, né? Porque, assim, uma coisa que me ocorreu aqui me preparando para a nossa conversa, diferente, por exemplo, de um jogo de vôlei, que você tá num time, né? Ou de futebol, a competição no tênis, assim, é um esporte, assim... a gente tem a modalidade dupla, enfim. Sim. Mas assim, é uma coisa bem você com você mesmo, né? Você tendo que muito. se superar consigo mesmo, né? Como, sei lá, natação, talvez, né? Então, acho que o grau de exigência acaba sendo maior, porque é você exigindo de si mesmo. Né? Aí você imagina, vem o pai do lado de fora e ainda quer botar um pouquinho de pimenta. Mais lenha nessa fogueira aí não dá certo. Não é legal. Assim, essa questão, né, de ser um esporte que se joga individualmente, a gente, na escola, é onde a gente trata a questão do grupo na aula. A base, na verdade, a gente faz com exemplos, porque a criança é muito da prática. Né? Então, ela precisa ver o outro, ela precisa ver o professor. Então, numa dinâmica de aula, sempre o professor entra no final da aula ali para fazer um joguinho com os alunos. Mas sim, depois que se aprende nos torneios, né? Desde o nosso torneio educativo até quando for jogar, precisa, né? Mas o que eu falo que é um paralelo muito interessante com a vida, o tênis, né? Porque, ok, é lógico, nós dependemos uns dos outros, nós vivemos em comunidade, mas a gente também precisa saber se controlar, saber se perdoar, Sim. Né? E começar de novo, e saber se eu errei agora, eu vou ouvir meu professor e eu vou buscar melhorar, né? Ter essa humildade, essa persistência, que hoje em dia é tudo muito rápido, é tudo muito fácil. E muito superficial também, né? Não aprofunda em nada, então é tudo, como você disse, tudo muito instantâneo, né? Isso. Essa geração mais miojo, assim, que tem as coisas meio que tudo prontas. Pronto e rápido, né? E as coisas mais duradouras na vida, elas levam tempo, né? Dedicação, enfim. Aí a gente vê esses jovens, que nem eu vi esses dias no Instagram, jovem de 24 anos gravando vídeo. Assim, que é a coisa mais terrível, né? Mais decepcionante você ver uma pessoa se gravando chorar. Você já
Você lembra disso na história? Não, Assim, não, a pessoa se grava chorando, ela, assim, era um rapaz de 24 anos chorando, porque acordou 6 horas da manhã, estava indo trabalhar, e ele não queria trabalhar. Então ele estava assim, ó, eu tô gravando esse vídeo para mim mesmo no futuro, para eu lembrar que mesmo sofrendo, Não, gente. gente do céu, né? E já é um adulto, né? E 24 anos já é um adulto, né? Isso que é o mais preocupante, eu Mas acho. é o que a gente tá vendo. A gente tá vendo assim, adolescentes de mais de 30, às vezes mais de 40 anos se lamentando, né? E assim, uma coisa que eu defendo muito, né, assim, e voltando à questão do propósito de vida, né? Um dos motivos que eu sou apaixonada, né, pelo que eu faço, pelo que eu proponho para as famílias, é ter essa ferramenta do tênis como educação. Sim. Também. Claro. E não é só um esporte. não é só um esporte. E, assim, eu faço o meu melhor e torço para que as famílias enxerguem o quanto antes isso. Uhum. Porque a gente vê muito adolescente, né? Que às vezes, não quer fazer nada, só quer ficar no videogame. Se as famílias tiverem consciência o quanto antes, o quanto é importante o esporte, que se você colocar a sementinha ali desde pequeno na criança, ela vai crescer com aquilo. Sim. Né? Ela vai fazer amizades no esporte, que são amizades saudáveis, vira um programa de final de semana. Sim. O tênis... Gera disciplina também, né? Porque, sei lá, você tá se preparando para um torneio, para uma competição... quando você é criança, não que você tá ali com a sua família, a família te ajuda, mas quando você é adolescente, aí você tem que tomar decisão, né? Sim. Se você vai sair com a galera pra balada ou se você vai, de repente, se poupar, dormir mais cedo, porque no dia seguinte você tem que acordar cedo pra uma competição. Sim, né? Com certeza. E eu falo hoje desde pequenininha, eu tenho a Luísa e o Arthur, né? Sim. E a Luísa já tem a mochilinha dela, ela tem a responsabilidade de arrumar a raquete dela para a hora da aula, a água, estar de uniforme, não pode ir, né, de crocs, você tem que saber. Sim. Então, assim, a sua responsabilidade que cabe para uma criança de 8 anos, a gente já dá. Com certeza. Né? E às vezes muitos pais, né, nossos ali, Carol, mas não, acabou de entrar, é muito novinho, não vai participar do torneio, não. Eu falei assim, você não sabe o benefício que você vai dar pro seu filho dele sentir esse friozinho na barriga. Sim, é tão importante. A vida é tão cheia desses momentos de friozinho na barriga, né? Exato. Eu falei assim, e ele vai estar num lugar que você vai estar perto, ele vai ver você, né, apoiando. E isso é algo que ele vai levar para sempre. É o que você começou hoje, né, independente da idade que começar, mas isso vão ser memórias e vão ser laços de confiança, né? Se os pais souberem levar isso, que são para a vida. Sim. Né? E é interessante, me ocorreu, por exemplo, também o quanto o tênis abre portas. A gente na Austrália fez o intercâmbio e fez o curso de inglês. E você tem que preencher um currículo para mandar sobre você, né? Como se fosse um currículo. E o Nita colocou lá que ele era professor de tênis. Eles estavam esperando o Nita chegar. E todos da escola sabiam que ele era professor de tênis. E eles organizaram um dia na escola, que eles sempre faziam eventos diferentes para os alunos, que eles conseguiram uma faculdade que tinha 4 quadras e conversaram com o Nita. Você ajuda a gente? E o Nita foi e levou adolescentes, adultos, que às vezes nunca tinham pegado na raquete do mundo inteiro. Sim, é muito legal. Muito legal. Então, assim, só une, né? E é meio que linguagem universal, talvez como a música né? Exato. O esporte, ele também tem essa capacidade, né? De falar com as pessoas, às vezes sem dizer nada, né? Exatamente. É uma bola, é uma raquete, pronto, você tá ali, já juntou as pessoas. Sem dúvida. Você vai para um hotel, você vai, né? Você viaja.
Pega uma bola aí, vê o que acontece, né? Exato. Né? Por exemplo, a gente já teve muitos alunos que fizeram uma formação com a gente, foram fazer intercâmbio. No intercâmbio, jogavam tênis com, né, os outros estudantes. A gente tem 2 aluninhas nossas que começaram na bola vermelha e hoje estão já jogando ITF, que é a Isa Matos, a Iona Shibata, a Mika Shibata. Ah, que legal. São famílias que compraram, né, a nossa proposta, gostaram da ideia, a Unita já acompanhou. E hoje elas têm justamente o propósito de fazerem faculdade fora. Uhum. E o esporte acaba sendo o que você falou, é essa ponte mesmo que ajuda, né? Exato. De ter... Que leva. Elas, né, hoje precisam ter essa vida regrada e que, imagina na vida profissional o quanto isso também não vai ser benéfico. Sim, com certeza. Bom, antes da gente caminhar, a produção vai colocar na tela algumas fotos aí que você mandou, né? A gente organizou da sua vida, da sua trajetória. Eu, a minha irmã mais velha, Simone. Olha só. E que tem 19 anos de diferença, e o Marinho, o meu irmão mais novo acima de mim. Ele mora em São Paulo, Simone continua em Uberaba. É uma mãezinha, né? Ela é. Pra você? Muito, muito Com essa mesmo. diferença de idade, é uma mãezinha, uma segunda mãe. Não é à toa que eu escolhi ela para ser madrinha do meu caçula, né? E o Marinho, por coincidência, é padrinho da minha mais velha. Ah, que legal. É isso, né? A questão de a gente escolher também as pessoas que eu sei que eu vou poder contar pro resto da vida, né? Sim, Pra serem os guardiões também dos meus filhos. Você tá falando quando você fala madrinha e padrinho, o quê? De batismo. De batismo, Lá na Paróquia do Socorro, eu dou curso, eu ajudo, né, na pastoral e dou o curso. E a gente fala muito sobre isso, né, que madrinha, os padrinhos de batismo não são só aquelas pessoas que vão dar um suporte ao longo da vida em termos, às vezes, materiais. E na verdade, é muito além disso, né? É o caminhar espiritualmente também, né? Ah lá. Na formatura da Simone, de Direito, aí aparecem os meus outros 2 irmãos. O Daniel, que é o meu segundo irmão, meu padrinho, e a Ana Márcia. Essa foto é do Arco da Onça, né? Olha. E você lá embaixo. E eu falava que... muito raspa do tacho mesmo, muito. Hein? Eu falava que era de couro, né? E as roupas de ombreira dessa época? Todo mundo usava ombreira. Muito chique, né, gente? Mas todo mundo usava, Carol. E o cabelo, Chitãozinho Chororó. Sim, todo mundo passou por isso, né? Eu falava que era roupa de bezerro, né? Era o couro de bezerro. Mas é bom, são memórias, né? Muito boas. Vamos lá, seguindo. Tem mais uma aí. Eu acho que essa aí já é do casamento. Sim. Tá lá, Carol e Unita. Lá em Uberaba, a gente Vocês se casou. casaram em Uberaba? Na igreja São Domingos. É linda essa igreja, onde eu fiz minha crisma. Não, primeira comunhão e crisma. Eu fiz, a igreja vizinha da minha casa. E quando é que foi que vocês se casaram? 18 de janeiro de 2014. Tá. Então, já vai aí 12 anos, né? De casados. Já estamos condenando a idade já. Mas você sabe que esses dias também, de novo, estava vendo nas redes que a média dos casamentos, há uns 30 anos atrás, a média de duração dos casamentos era de 20 anos, né? E hoje tem baixado para essa faixa aí de 11, 12 anos, né? Que pena, né? É uma pena, uma pena, porque você vê, né? O matrimônio, né? Quando a gente fala perante Deus, né? A igreja, ele faz com que a família se fortaleça, né? Porque você coloca Deus no centro, né? Dessa família. E é a base de uma família forte, né? Olha, Ju, um matrimônio destruído, ele é um ataque às famílias. Com certeza. Né? E assim, o Nita, ele vem de uma base católica também, da avó. A mãe foi um pouco pro espiritismo, mas assim, eu sou católica, né? E eu sou muito feliz porque eu digo que nesse último ano, nosso, assim,
a gente começou a ser mais temente a Deus, assim. Eu acho que a gente começou, por questão de gratidão. Não foi nem questão de pedir de algo que aconteceu, mas falei, não, eu tenho que fortalecer a minha fé. Então, há 1 ano, a gente todo domingo tem ido à missa, né? E ele é um orgulho para mim, porque eu sou muito feliz, porque a fé dele eu tenho certeza que está aumentando também. Né? A gente percebe isso nas nossas crianças. E como é importante, né? As crianças verem um pai e uma mãe aí dobrando o joelho, né? E é uma força que realmente nos alimenta. A gente colhe muitos frutos, né? Muitos. Espirituais para a família quando você decide ter uma frequência, porque sozinho a gente não consegue, Carol. Jamais. É a oportunidade que você tem de abastecer literalmente ali faz a sua recarga, né, espiritual para a semana. Não, e a gente frequentou nas sextas-feiras de manhã, agora na quaresma, né, a missa penitencial. A gente foi certinho, todas, e ver, né, que a gente tem uma comunidade lotando a igreja, e você é mais um, e quando você louva, você canta junto, você tá lá rezando com todo mundo na mesma sintonia, é incrível. É uma força muito grande. É uma força muito grande, assim, e às vezes nas nossas atribulações de mãe, né, de querer fazer o melhor para os nossos filhos, de justamente saber passar, né, os melhores valores. Eu me peguei muito, né? A gente, ultimamente, cada vez mais tem se pegado muito e vendo verdadeiramente o Espírito Santo agindo ali. Que bom. No lar, na família. Sim. E a gente eu sou suspeita, assim, de quando a gente começou, mais ou menos 1 ano atrás, ir aos domingos e levar as crianças, eles ficavam um pouco, né, inquietos, incomodados. Mas hoje, eu acho que foi nessa missa de domingo agora, a minha filha... A missa de Páscoa, né? A minha filha virou e falou assim, mãe, eu adoro vir à missa. Eu falei, gente, que bom! Dá um quentinho no coração. Dá mesmo, porque é o que mais importa, né? O que adianta a gente criar os filhos para serem bem-sucedidos numa boa faculdade, né? Ou no esporte, se antes disso eles não estão com os olhos voltados para Deus. Com certeza. Então, fica essa reflexão. Vamos lá, que tem mais foto. Aí foi na época que vocês foram para a Austrália, né? Isso. No mesmo ano vocês se casaram e já foram, né? A lua de mel foi lá, né? Foi uma super lua de mel, né? Foi lindo, né? Não sei se eu acho que hoje teria a mesma coragem de fazer essa loucura, mas... sim, mas tudo na época certa, né? Não, foi incrível. Foi maravilhoso. E era o time que trabalhava junto com ele. Italiano. O Juan Gonzalez, acho que não era italiano. Não, né? Ele eu acho que era chileno, se não me engano. Eu acho que esse maior aqui, ele era australiano mesmo. E vocês mantêm contato com essa turma? Ou... Não, a gente mantém por rede social, né? Mas não... sim, assim, não, de ir visitar. Nunca mais voltaram pra lá? Não. Tem vontade de levar as crianças? Com certeza. Não, e pretendo que eu consiga proporcionar uma experiência parecida para eles. Com certeza, eu acho que é enriquecedor. Não, intercâmbio é muito legal mesmo. A gente não fez, uma das coisas que a gente, quando foi decidir por isso, que nós dois não fomos quando jovens, e eu falei, agora a gente tem a oportunidade, vamos. Foi muito, muito rico. Tem mais uma, eu acho, aí de rede social. Olha lá, essa é vocês dois. Isso, em a praia na Austrália, onde tem as casinhas coloridas. Sim, bem característica, né? da Austrália. E a gente se escolheu, né, há muito tempo atrás, e cada dia mais continuamos reforçando. Sim, você vê, casamento é isso, é escolher todos os dias, né? Todos os dias. Acho que eu trouxe aqui um casal, André e o Walter, lá da Paróquia do Socorro, e acho que a Andréia fala algo parecido, assim, é escolher todos os dias se casar com a mesma pessoa, né? Exato.
E como é importante você ter isso em mente, né? Porque o tempo vai, a gente, obviamente, as dificuldades da vida vêm, tem os filhos, o dia a dia, a rotina. Se você deixa se levar por tudo isso, a avalanche te leva, né? Eu acho que você ter uma pessoa do seu lado que soma, né, que te apoia, mas que saiba te tratar com ternura também, Sim. porque a gente tem os nossos dias difíceis, eles têm os dias difíceis deles também. Sim. Saber respeitar isso, né, acima de tudo. A gente, olha, não sei se a gente já brigou feio, graças a Deus, assim, eu não consigo. E uma coisa que falaram pra nós, tipo assim, ó, não dorme brigado. Uhum. E a gente nunca fez isso, nunca, jamais da vida. Às vezes, por uma ocasião ou outra, eu durmo no quarto das crianças. Quando você tem criança pequena, você, na verdade, você capota no quarto das crianças. Exato. Né? Você não dorme, você capota. Mas é isso. Aí é lá na quadra, né? Lá na... Isso, foi um evento que a gente fez, eu barriguda ali, ó, no cantinho. Ali no cantinho. Você tava grávida aí de quem? Eu tava da Luísa. A gente, esse ano, a Viva Mais Tênis faz 10 anos. Uhum. Ela é de julho de 2016. Tá. Eu engravidei da Luísa e ela nasceu em julho de 2017. Uhum. Então, esse foi um evento que a gente fez lá com famílias, criançada. Muito legal. Vamos lá, passando à frente, aqui é o quê? O pessoal do beach, não? Isso, essa daí é uma foto de um torneio dos alunos do NITA, que foi realizado esse ano, lá no Balena, onde ele dá aula. Uhum. Todo mundo uniformizado e bonitinho. E ele migrou, né, na pandemia ali. O que aconteceu com o beach tênis? Me fala. Não, é uma pergunta muito genuína. Porque assim, do nada, aí todo mundo jogando beach tênis. Você vai pra São Paulo lá, eu acho que tem mais uma foto de beach tênis. Vamos terminar de rodar as fotos, aí você me fala do beach tênis, tá cara. Ó, aí, ó. A Yunita jogando beach tênis. Exato. Né? Eu acho que tem mais. Aí já não é mais beach tênis, né? Aí não. Com as crianças. Isso é. A Luísa e o Arthur. Num torneio multichances nosso. Educativo. Um dos torneios que você já mencionou. Eles de medalhinha no pescoço. Sim. Aí os dois sempre participam, né? Eu acho que tem mais. Essa eu achei legal, que você mandou. Essa é a minha frase. Junto dos bons que a gente fica melhor. E é tão verdade isso, né, Carol? Muito. Como é importante a gente estar perto de pessoas que nos elevam, que nos puxam pra cima. Com certeza. Eu sou uma pessoa mais reservada, né? Então, assim, realmente, eu só tenho perto de mim quem eu acho que vale essa troca. Uhum. Que vale essa troca, que gosta de mim pelo que eu sou, de verdade, que entende as loucuras da questão de família, porque a nossa rotina é muito corrida, né? A amizade é isso, né? Às vezes você só vai falar com seu amigo pelo WhatsApp, vai demorar para ver, porque os nossos finais de semana a gente tem muita prioridade com as crianças, né? Que na correria do trabalho, da escola deles, a gente não se vê. Então, inclusive, essa mudança, né, esse movimento de sair de São Paulo, que você estava lá falando lá do Hebraica e tudo mais, esse movimento de sair de São Paulo para cá foi justamente para conseguir aqui em Mogi dar conta de cuidar da família, né? Isso. Com mais qualidade. Né? Eu hoje, né, eu faço a gestão da escola de tênis. O NITA, ele está em quadra hoje 100% com o beach tênis. E na Viva Mais Tênis nós temos os professores lá e eu faço essa gestão dos professores. Então o Viva Mais Tênis é Carol. Carol, hoje é muito mais Carol. Tá. Né? O NITA nos torneios sempre está presente. Sempre quando precisa ter alguma questão, tem alguma questão pedagógica, ele também participa. Mas hoje é 90% Carol. Tá. Né? A gente, pela organização também dos planos de aula, toda aula tem um planejamento. Então, é uma engrenagem que dentro desses 10 anos já funciona muito bem.
né? Mas eu faço questão, né, do contato com os pais, essa ponte, né, com a família, eu não abro mão, né? É onde eu sempre tento estar presente. Mas eu também me dedico muito para os meus filhos, muito do meu tempo é para eles, porque precisa estar presente. Eu sinto muito isso comigo no meu coração, né? Por algumas outras vezes o diabinho vem me cutucar, assim, de tentar colocar mais alguma coisa, mas eu sempre volto, porque eu acho que a mãe, ela é o alicerce para muita coisa. Sim. Né? Imagina, eu tenho 2 crianças e se eu não estiver presente, quem vai estar? Quem vai estar, né? Ele já tem muitas horas, né, em escola, em outras atividades, Sim. então o almoço a gente sempre tá junto, o café da manhã eu sou para eles, a janta eu faço, eu estou para eles também. À noite eu tento não colocar muita coisa, eu inclusive nas minhas questões, né, pessoais de prática esportiva, teve uma época que eu tava fazendo 2 vezes aula de beach tênis e eu vi que isso estava prejudicando eles. Saí, hoje eu estou uma vez da semana. Hoje tem um tempo, na verdade, né? Eu estou uma vez só, porque eu preciso estar muito mais para eles hoje. Eu acho que vai chegar o meu momento né? De me dedicar Carol, mais. Passa tão rápido, né? Aí as crianças. Isso. É uma imagem lá da academia, né? Fica lá em Coquera. Isso, lá o local chama CT Tênis, então todas as aulas são em quadras cobertas, né? Faça chuva ou faça sol, tem aula. Isso é um fator muito importante, porque quando pega a temporada de chuva aqui na cidade, né, minha filha... E essa parceria é longa, né? Desde sempre a gente esteve lá. Desde o começo, desde quando nasceu como Nita, né? Eu lembro, quando nasceu há 10 anos atrás, eu lembro de receber, assim, de ver a divulgação, e eu lembro que era Nita. Era Nita Tênis. Aí depois foi Tênis Mais por um tempo, e aí... Agora Viva Mais como Tênis. Viva Mais Tênis. Agora, voltando a essa coisa da mãe que você estava falando, passa tão rápido. Se você for pensar, né? Uma criança, ela é criança basicamente por 11 anos. Exato. Então, são 11 verões. Sabe aquela coisa meio romântica que a gente vê? 11 mas natais. Já vai batendo uma angústia, né? Com certeza. Então, acho que esse sacrifício que a gente faz, e se a gente tem possibilidade de fazer, né? Como mãe, compensa, vale a pena. Compensa. Não, e eu sou muito grata a Deus, né? Por me dar essa oportunidade de ser mãe, de ter uma família. E é o que eu peço todos os dias nas minhas orações, que eu seja luz para eles, Sim. Né? Que eu seja luz para outras famílias também. Sim. Eu acho que hoje o mundo já tem tantas atribulações que em casa precisa estar em harmonia, né? Eles precisam olhar para alguém e saber, não, com essa pessoa eu posso contar, eu confio. Aqui é meu porto seguro. Exatamente. Então, num mundo que nos estimula a desestabilizar o tempo todo, eu acho que é na família que a gente encontra esse refúgio, né? Esse lugar seguro, onde a gente vai crescer nas virtudes, vai crescer no amor a Deus. E se a família, os pais não entendem isso, a gente tem problemas sérios, graves, né? Que respinga no colégio, nas atividades extracurriculares, que a gente acompanha, né? Sim. E é por isso que a gente está aqui, inclusive, né? Exato. Nesse podcast, para falar dessa importância, né? Da família. Como a família fortalecida, ela é um remédio, né? Com certeza. Contra os males do mundo. Contra os males do mundo. E assim, apesar da minha família, né, raiz, por exemplo, estar em Uberaba, né, a gente estar distante, os meus filhos sentem que eles estão próximos, que eles estão perto também, né, porque às vezes numa mensagem do vô de 84 anos de idade, que é um vô mais velho mesmo, né? Porque você, ele quando você nasceu, ele já tinha 40 anos, né? Eu tava comentando com ele esses dias,
pra época, ele era um pai velho. Hoje já não, né? Hoje já não. Sim. Ele, quando eu nasci, ele tinha 44 e a minha mãe 42. Uhum. Você imagina? Eu fiz 41 esse ano, é como se eu fosse ter um filho ano que vem. E totalmente cabível E hoje em totalmente dia. possível, viável. É. Muitas mães, inclusive, muitas mulheres, elas decidem ter filhos nessa idade. Exato. Né? Depois de passar, enfim, viver algumas coisas na vida, né? E aí, só dele mandar uma mensagem, ele é super antenado, né? Ele e minha mãe, um do lado do outro, manda mensagem. Oh, Deus te abençoe, meus netinhos queridos, eu amo muito vocês. Só deles mandarem esse tipo de mensagem, para eles já para os meus filhos, eles ficam todo inchado, eles derretem. Quando E quando visita? E quando é que vocês vão lá para Uberaba? A gente tem uma certa frequência ou não? É longe um pouquinho, né? É longe, Uberaba é longe. Então, a gente sempre espera um feriadinho, né? Esse ano a gente até vai ter alguns aí. Sim. Mas foi meu aniversário, dia 27 de março, e aí eles vieram. Teve a sexta-feira... não foi feriado. Foi uma semana antes da Sexta-feira Santa. Foi o fim de semana anterior. Mas eles vieram... 2 irmãos conseguiram vir também. Aí, sempre quando a gente tem oportunidade, a gente se reúne. Sim, que bom, que bom. Agora, a gente começou a falar de beach tênis e não terminou. Antes da gente partir para as dicas culturais, me conta, você que é do universo do tênis, me ajuda a entender o que aconteceu, que do nada, assim, ó, pum, todo mundo começou a jogar beach tênis, virou febre, virou hobby. Em São Paulo... Tem um monte de lugar, assim, que montaram, né? Brasil, gente. É uma coisa assim... Brasil inteiro. Agora, tem muita gente falando de pickleball. Isso, sim. Então, me conta um pouquinho, assim, você falou de pandemia, beach tênis... Como é que essas coisas se relacionam? Eu acho que o boom do beach tênis se deu na pandemia. Porque... Mas por quê, meu Deus? Eu acho que é um esporte... Para quem nunca praticou nada, por exemplo, ou pouco praticou, adulto, aprende mais fácil, eu acho, do que o tênis. E ele é um pouco mais descontraído, vamos colocar mais assim. terapêutico, talvez, assim? Não, eu acho que ele é pé na areia, descalço. Então, eu acho que ele traz uma atmosfera de mais leveza. Então, é mais fácil, assim, tecnicamente, é mais fácil de jogar. Mais acessível, talvez, assim, para as pessoas, no sentido de facilidade do esporte. E de aprender, por exemplo, entendeu? Você, às vezes, provavelmente, em 2, 3 aulas, você já vai estar trocando bolinha comigo. Então, eu acho que esse foi o grande ponto-chave, assim. O pulo do gato. O pulo do gato. Eu acho que primeiro a facilidade de se jogar. E aí a família consegue jogar junto. Né? Ou a mulher com o marido, um filho. A minha pequenininha já troca um pouquinho de bolinha. Então, eu acho que foi isso. Né? E na pandemia, onde todo mundo estava mais fechado... Começou a surgir a questão do beach tênis, um foi chamando o outro, porque aí cabem 4 na quadra, né? Então, diferente do tênis, que claro que podem 4, mas o tradicional é 2. Sim. É um esporte que se joga mais calado, mais concentrado. O beach, não. O beach, ele é muito mais descontraído. Geralmente tem som rolando enquanto você tá jogando, entendeu? Entendi. E aí foi aonde o Nita também... Surfou essa onda. Começou na pandemia ali, logo que surgiu a oportunidade de fazer um curso, ele fez o curso, e aí... Tanto que ele hoje, enfim, só tá, assim, acaba ficando mais no beach tênis, né? Não, 100%. No Nita, hoje, graças a Deus, assim, é referência na cidade. Ele tem mais de 170 alunos ativos, mas já se passaram nem sei quantos. Sim, se a gente for olhar pra pandemia, já faz um tempo né? Já. Mas é muito prazeroso de praticar. E quem também
né? Eu falo que o tênis, ele é um excelente embasador, uma base para os outros esportes de raquete, porque você se joga tênis, com certeza você joga um beach, você vai jogar um pickleball tranquilamente. Pickleball já, de repente, pode ficar de next aí pro Nita, hein? Ele já tá não, pensando? Mas já tá. Já estão ali, mexendo os pauzinhos? Já. Porque é a nova onda do verão agora, o pickleball. A gente já foi para São Paulo, onde lá tá muito aquecido. Uhum. E ele já tá. Qual é a diferença? Caminho, assim. É o quê? A raquete? A raquete, ela é diferente. Ela é mais curtinha, assim, ela não tem a corda, ela é inteira. A bola, ela é uma bola de plástico, toda furadinha, que eu falo que parece uma bolinha de petisco pra cachorro. Aham. Mas é muito parecido. E a quadra, ela é menorzinha. Então, ele é um jogo mais rápido. Ele é mais rápido. E quando a gente foi a São Paulo, tem uma academia lá que todo domingo tem como se fosse vários praticantes, né? E aí eles fazem os grupos, é por time, é bem legal, por nível. E a gente foi para conhecer e muitas pessoas mais velhas. Tá. Os 40 a mais, os 50 a mais, que você percebia que vieram do tênis e se encontraram de novo no esporte. Ah, legal. Que às vezes a quadra de tênis às vezes ficou muito grande, né? Exige muita disposição física, e o pickleball ele é, né, menor, a quadrinha é menor. Então, um pouco mais democrático nesse sentido, assim, de novo, de dar acesso às pessoas que às vezes, enfim, então, tem mais idade. A gente acredita que seja um novo boom. Na verdade, nos Estados Unidos já é uma febre real, com torneios valendo muito dinheiro. Isso. O que, às vezes, o beach não tem tanto, né? Parece que o pickleball já tá bem encaminhado. Não, obviamente, não chega comparado ao tênis, mas já é uma febre. Legal. É muito legal. E é gostosinho de jogar. Esporte raquete é tudo de bom, né? Bater bolinha, né? Com a gente mesmo. Sou tudo de bem. Você jogava taco, não, quando você era criança? Não, menina. Porque não jogava. Bater bolinha, né? Não jogava. Nossa, eu era da queimada, eu soltava pipa, eu brincava de Maria, na minha época chamava baliza. Que legal. Amarelinha. Então, a criançada precisa voltar a fazer essas coisas, né? Voltar a se machucar um pouco mais, assim, sabe? Ralar uns joelhos, assim, no chão. Exatamente. Né? É tão essa bom. Coisa isso é vida, né, gente? Um bertiolate que não arde mais. Então, que isso? Por que tiraram o bertiolate que não arde? Pois Isso aí faz parte da nossa memória. Às vezes, algum aluno cai, né? Escorrega no saibro lá, dá uma raladinha, aí... Ai, vai arder. Eu falei, não, esse não arde, mas fica tranquilo. Filha, então, queria tanto, né, de ter uns aqui que ardesse. Bom, antes da gente ir para a chamada oral, a gente vai partir para as dicas culturais. A Carol, ela escolheu três séries, na verdade. Uma é o Senna, que tá no Netflix, estreou em 2024. O Som da Liberdade, que é de 2023. A gente já falou desse filme, na verdade, que não é a série, é um filme muito, muito pesadão, assim, mas importante, né? Denúncias, assim, sobre tráfico de pessoas, né? E esse é o da Angel Studios. E, por fim, o do Guga, né? Claro, né? Porque, enfim... eu vi que no Netflix tem um outro também sobre o Carlos, esqueci. O Alcaraz, que é uma série também de 3 episódios, que aí fica a dica para quem gosta de tênis, né? Sim, do Alcaraz eu não vi ainda. Mas o Alcaraz, um rapaz novinho, né? Novo, não, ele é top 1, na verdade, né? Mas que coisa, o menino, e ele mora, eu assisti com a minha filha, que minha filha joga tênis, então ela também gosta. E assim, ele mora com a família, ele não quis, assim, ele não subiu pela cabeça, não né? Subiu, o sucesso não subiu a cabeça dele. Que bonitinha a história do Alcaraz. E ele é um exemplo muito legal, assim, porque ele, durante um tempo... Teve o Ferreiro, que foi ex-tenista, como técnico. Aí, ano passado, se não me engano, eles se separaram e ele voltou agora, né? Então, assim, ele também não tem medo de críticas e
Ele faz o que ele acha que é necessário fazer. Uhum. E indo um pouquinho pro Guga, né? Eu acho que quem tem... ele é uma excelente referência do tênis nacional. Ele ainda fomenta muito o esporte, né? Ele é patrocinador vitalício da Lacoste, por exemplo. Uhum. Patrocinado... Como se fosse um embaixador da marca, né? Isso. Uhum. Então, ele leva, né, o nome do Brasil para o mundo todo, dentro do tênis. A história dele é uma história muito bonita, porque o pai dele era um tenista amador, era árbitro de tênis também, e sempre super incentivou os filhos a jogarem o tênis. Uhum. E o pai veio a falecer quando ele tinha 8 anos, mas o Guga conta que ele é o maior incentivador e ídolo da vida dele. Até hoje, Até né? hoje. Você vê como a figura do pai, ela permanece quando ela é muito forte, muito presente, né? E a mãe, Alice, em casa, cuidando dos filhos também. Até porque um irmão do Guga, ele... É deficiente, né? Tem uma questão aí cognitiva, né? Exato. E ele é, se não me engano... eu não sei que número de filho o Guga é, mas... hoje eles têm a Kona, que é uma marca de raquete de beach. Se não me engano, agora eles estão indo pro pickleball também. Ah, tem que ir, né? Tem que ir. Ele é nosso concorrente, de certa forma, né? Ele tem a escolinha Guga e ele faz um dos maiores torneios de tênis do Brasil também, lá em Florianópolis. E ele participa. O Nita já levou nossos alunos há uns anos atrás. Uhum. E ele é super carismático. Ele faz questão de estar no meio ali dos pais, dos alunos. Ele é como se fosse uma figura comum. Uhum. E ele é um ídolo. Sim. Isso que é o mais interessante, assim, porque ele respira tênis até hoje, o esporte até hoje. E vai respirar até o fim da vida, com certeza. Né? Então, vale a pena. Vale a pena. E você, então, para você ficar com mais vontade de assistir, confere agora o trailer do Guga por Kirten, que tá no Disney+. Ele estava vivendo um sonho. He beat me, Sampras, Agassi. Congratulations to Guga. When he won the World Championships, it was a big moment for me. One of the most efficient one-handed backhands ever. Y jugando a un nivel increíble. Quem acreditava, cara? A história do Guga começa com Aldo Kirten, pai do Guga. Olho bem nos olhos dele e falo, Aldo, eu vou treinar ele. Torneio de Curitiba, a gente vai com o pai e volta sem, né? Agora estamos sozinhos. Sem dinheiro, sem raquete. A gente teve que dar uma reviravolta, então. Comecei a vender as coisas. Um dia, eu jogar na melhor quadra do mundo. Eu queria mais treino, mais horas. Que primeiro começa com o Larry, depois o Guga começa a sonhar. Ele sobe rápido demais e a expectativa fica absurda. En 2 semanas, un desconocido a ser campeón de Roland Garros. Few people in the history of tennis achieved those things. Quer ser número 1 do mundo? Ele falou, eu quero. O físico tava ladeira abaixo. Dor, esforço. Não consigo mais. O Gui é um cara... Muito bem, Carol. Estamos chegando ao final da nossa conversa. Mulher de Deus. Passou rápido. Passou rápido. Ó. No final da conversa, a gente faz a chamada oral, que é aquele momento papum bem que nem jogar tênis mesmo. Tá. Ai, não podia perder, né? Não podia perder essa, né? Não é com qualquer um que eu posso falar que é um papum de bate-bola, né? Esse eu entendo. Exatamente. Roda a vinheta da chamada oral. Vamos lá, então eu começo a frase, você termina de uma forma rápida. Tá bom. É simples, tá bom? Esporte É vida, com certeza. Família. É nossa base, tudo. Uma nota alta. Vai para o quê? Vai para quem? Ai, gente, eu acho que para Deus, né? Eu acho que eu acho que principalmente pro catolicismo. Muito bem. E a nota baixa? Vai para o quê e para quem? Ai, meu Deus.
Será que eu vou ser muito polêmica? Pra cultura woke? Não é polêmica, pro progressismo, né? Que vai destruindo as famílias, né? Porque eu acho que hoje, como mãe, isso é um dos maiores desafios, assim, né? Onde a igreja e todos os seus valores são o meu norte. Sim, e que está infiltrado, né, na cultura, em muitos casos nas escolas, né, às vezes de uma forma mais indireta, a gente tem que ficar atento. E aí, por fim, uma mensagem às famílias que estão nos assistindo, que nos acompanharam até agora, Carol. Bom, eu levo muito o esporte para a vida. Como a Ju falou, é tudo muito rápido, principalmente para os pais de crianças. Então, tomem a rédea, né, do que vocês proporcionam para os seus filhos. Se puderem, escolham de verdade, pensando no futuro, né, o esporte, todas as outras atividades que vocês podem proporcionar. Estejam juntos, jantem juntos, passem o fim de semana juntos. Família é tudo de bom nessa vida, né? Eu sei que às vezes a gente tem os nossos momentos de egoísmo, mas principalmente para pais de criança é que aproveitem ao máximo, né? Essa presença que eles são presente na nossa vida. Exato, e ter essa certeza de que são e essa consciência diária, né? De que é graça. Que a gente nunca perca a capacidade de enxergar a graça e as bênçãos na nossa vida que estão nas pequenas coisas. Exato. Né? Muito bem, Carol. Olha, você que está acompanhando a gente, não deixa de seguir o Viva Mais Tênis, né? Vai conhecer. A Carol responde, ela conversa com você, assim, é muito acessível. Se tem criança pequena, tem interesse aí no esporte, vai procurar saber um pouquinho mais. Obrigada pela sua presença, né? Pela família linda que você tem, o testemunho que você deu aqui hoje para nós, sim, né? De fortalecimento da família, que é tão, tão importante. Obrigada. Só de poder, né, falar um pouquinho, né, do que a gente acredita, do que é nossa força, que é o que a gente faz para construir, né, as ferramentas que a gente usa para construir e criar nossos filhos, que é o esporte, que é a religião. Foi um prazer enorme, né? Agora estar falando com uma famosa. Ai, meu Deus do céu, Mas essa parte esquece, a gente deleta depois. Mas foi um presente, né? Você vê que às vezes Deus costura e traz a gente no lugar certo. Muito obrigada, gratidão. Um abraço para todo mundo. Muito bem. E você que nos acompanhou até aqui, não deixa de se inscrever no canal, encaminhar a conversa, curtir, dar o joinha, porque aí a gente mostra para o YouTube, para o algoritmo, que essa é uma conversa que vale a pena ser encaminhada. A gente se vê no próximo Reunião de Pais. Tchau. Tchau. Amigo é aquele que te ajuda a não travar. Cultura Inglesa, o inglês que você leva para a vida com a fluência que o mundo pede.